Oi, gente, eu voltei aqui pra continuação do vídeo, tá? Então aqui, o que que eu tava falando? Sobre a quando sai a espiritualidade maior na jogada, e aqui saiu as duas espiritualidades, a maior e a menor, significa que a jogada toda foi iluminada, né? Foi toda abençoada pela espiritualidade, ou seja, são momentos difíceis aqui de roubo, perda, desgaste, situações pelas quais essas pessoas que eu estou me conectando, essas energias passaram tanto dentro de si, quanto na rua, quanto em ambientes, né, que ela frequenta, essas energias que eu estou me conectando, lidaram com obsessores e entidades não iluminadas, certo? Que traziam energias densas, energias de derrota, energias de fracasso, de culpa, tá? Com a carta da consulente aqui, traziam energias de autossabotagem, né? Mas a gente abriu o jogo com a espiritualidade maior, ou seja, a espiritualidade está nos contando aqui, tá? Que esse processo de cura, de surpresas e boas notícias já está a caminho, tá? Aqui com a carta da espiritualidade menor foi o corte de demanda em sentimentos de traições, tá? Que ficaram no passado. Ai, mas ela tá querendo amenizar. Não, gente, quando cai a carta da espiritualidade maior, significa que tudo aqui está positivado, certo? Então, assim, tem confirmação que você tem amigos e fiéis ao seu lado que te ajudaram, tá? Pra transmutar essas energias de demanda pesada, tá? São situações às quais você teve que lidar muitas vezes sozinho aqui, sozinho, e você sentiu, com a carta da espiritualidade maior, você sentiu a presença. Você sentiu a presença dos seus guias, dos seus mentores, tá? Dos seus protetores. Quando quando você estava passando por essa situação de traições, de roubo, perda de desgaste, lidando com até mesmo com pessoas imaturas, com as quais você tinha que se explicar muito, tinha que se validar muito, quando você estava lidando com essas energias, a espiritualidade observou e te ajudou, te auxiliou e você sentiu isso. Você sentiu porque aqui saiu nas cartas, ó, que existem, isso afirma a presença de dons espirituais, de proteção espiritual na sua vida, tá? Essa carta aqui indica um tempo, tá? Pode ser um tempo longo de resolução de problemas, mas também é uma confirmação de que a espiritualidade está te está te auxiliando, tá? Então, se existe alguma dúvida, porque realmente, gente, quando a gente está passando por todas essas energias aqui de perda, de roubo, de autossabotagem, de obsessores, de demandas pelas quais a gente não está preparado para lutar, porque muita coisa vem para o nosso crescimento, né? Claro que a gente às vezes pensa assim, nossa, mas eu acho que a espiritualidade está me confundindo com licença poética, com o Rambo aqui, com o MacGyver, com o Sylvester Stallone, não sei. Tá me confundindo aqui com um super-herói, porque foram energias bem pesadas que atrapalharam o casamento, atrapalharam os negócios, tá? Mas toda essa energia que estava dentro de você, ou que está dentro de você, está sendo transmutada, né? Está sendo. Tá desabrochando, tá? Essa carta aqui também indica que pode surgir novas oportunidades ou pessoas e fatos do passado, tá? Então, assim, creio aqui que podem surgir talvez algum amigo que você está há muito tempo sem conversar. Para aquelas pessoas que estão solteiras, pode ser um amor do passado chegando. Tem a confirmação aqui de casamento, tá? E também reforçar mais uma vez, gente, que toda essa leitura se trata mais sobre o espiritual, tá? Sobre energias, sobre pensamentos intrusivos e até mesmo atitudes de autossabotagem que essas energias que eu estou me conectando aqui, gente, estavam passando, tá? Agora, eu vou tirar uma palavra.
Saiu a palavra vidas. Vamos tirar mais uma. Planejar e plantar, certo? Agora, caso não tenha ficado claro, eu vou tirar um número como carta conselho. Saiu o número 34, gente. E o número 34, ele não tá na mesa. Então, vamos ver aqui no livrinho do deck da Maria Padilha qual é o conselho das entidades, dos protetores, para que a gente possa... Se você ainda está lidando com essas energias de roubo, perda, desgaste, né, de autossabotagem, quais são os conselhos, tá? Para que você possa transmutar essas energias. Não por acaso saiu realmente a carta 34, que é a carta do casamento feliz da borboleta sobre a flor. E ela fala justamente sobre isso, sobre relacionamentos felizes em todos os campos afetivos, na amizade, nos negócios, como a gente estava falando anteriormente ali. Também fala, gente, de transformações boas, que foi o que eu estava falando, sobre o trabalho, tá? Que a espiritualidade teve em transmutar, em transformar, e está tendo em transformar essas energias de escassez, tá? Então, assim, a gente deve prestar atenção. Qual o conselho? Assim como a borboleta tem a sua metamorfose e as flores também têm o seu processo natural de polinização, de crescimento, a gente busca entender ou pelo menos busca se acolher, né? Porque a gente não adianta só a gente querer acolher os outros, a gente também tem que aprender a se acolher. Pois as coisas levam um tempo para acontecer e isso é bem complicado, né? Eu sei porque eu falo de experiência própria. Mas como conselho, ó, saiu a carta da borboleta sobre a flor. Fala de transformações boas, uma nova fase. Metamorfose de uma borboleta se transforma de uma fase para outra. Então, ela fala de positividade, entendeu? E ela neutraliza qualquer jogada negativa na mesa. Então, mais uma confirmação, gente. Essa é uma leitura super positiva. Que você possa aprender a ouvir a sua intuição, a sua mente. E quando vier esses pensamentos intrusivos, essas energias de roubo, perda, desgaste, que você consiga realizar esses exercícios, essa visualização lá na frente. Claro, cada um dentro da sua realidade, gente. De que algo bom está acontecendo também, certo? Porque aqui me fala muito também para você esquecer os seus erros do passado, aqueles que você já se redimiu, aqueles aos quais você já aprendeu com eles, certo? Você não está sozinho, tá? A espiritualidade maior e a espiritualidade menor saíram aqui na mesa, você não está sozinho, você não está sozinha. Então, se você acha que precisa fazer algum agradecimento, também é o momento certo. E aquilo que você está fazendo certo, continue, certo? E aquilo que você ainda não consegue dissolver, entrega para a espiritualidade que ela tá do seu lado. Então era isso, gente. Um beijo e tchau, tchau!